Será que já está tarde para desejar feliz ano novo? Não sei. Hoje é 30 de janeiro de 2024. Você deve estar ouvindo isso no dia 31, talvez no dia 1º, não sei. Ou no dia 31 de janeiro de 2025. Vai saber. Mas este é o primeiro episódio de 2024. Episódio número 60 do Sem Imagem Podcast. Solta a vinheta. Dessa vez eu vou começar diferente. São 2 anos gravando o Sem Imagem Podcast. Pra quem não conhece, é um podcast sobre filmes, ou crítica de filmes. Um monólogo, basicamente eu fico falando aqui sozinho sobre a minha vida e sobre algum filme também que eu tenha assistido e estudado sobre, né? E, enfim, 2 anos fazendo isso, eu acho que é até engraçado. Teve um dia que eu parei pra dar uma ouvida nos primeiros episódios e tentar notar alguma mudança, né? Além da qualidade, né? Antigamente eu gravava de fone de ouvido, com o fone que vinha no celular. Hoje eu gravo com um microfone lá, essas coisas. Mas é interessante ver uma ideia amadurecendo com o tempo, né? Eu acho que às vezes a gente tem que permitir algumas coisas evoluírem. A gente não pode jogar o bebê com a água dentro, ou algo assim, né? Enfim, ainda há evolução para o Sem Imagem Podcast? Não sei. Ouça e acompanhe nesse ano de 2024. Eu acho que foi um ótimo jabá para os ouvintes. Mas como você tá, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Como é que foi o seu Réveillon? Meio tarde, né, para perguntar sobre Réveillon. O carnaval já tá chegando. A galera já tá pipocando pro carnaval. Mas retornamos em boa hora, né? Porque é mais uma coisa, né? Existem novidades, mas as tradições continuam. Nós sempre gravamos episódio especial de carnaval aqui no Sem Imagem Podcast. Então, por isso eu retornei agora também, né? Porque eu preciso de um tempinho pra aprontar também episódio de carnaval. Porque é isso também, né? No início eu fazia o podcast semanal e a ideia era que fosse semanal. Mas eu acho até que pela proposta de fazer algo um pouco mais, eu ia dizer técnico, estudado, mas nem é tanto assim, né? Mas às vezes eu leio um artigo só e pronto, acabou. Assim. Às vezes eu nem gosto de falar sobre questões mais de bastidores e produção. Enfim, eu não gosto tanto disso, mas há algum rigor de estudo que eu faço para gravar os filmes. Enfim, há uma pesquisa que eu quero dizer. Então acho que até por isso eu vou tentar manter uma regularidade, né? Lá vem as propostas de... Proposta não, promessas de ano novo, né? Vou tentar manter uma regularidade de quinzenal, né? Às vezes semanal, dependendo do tema, dependendo do podcast. Mas enfim. Novidades. Todo ano a gente pensa em novidades. Eu já venho anunciando novidade aqui desde o ano passado, eu acho. Mas eu acho que agora vai dar pra colocar algumas coisas em prática. Eu vou ter um pouco mais de tempo. Eu concluí minha graduação, então eu tô livre das amarras, de algumas amarras, né? Não todas. Então é até interessante, né? O episódio 60 do Sem Imagem Podcast, ele registra este momento muito importante na vida de todo cidadão graduando, que é o dia depois que você se forma. O que acontece? Alguns já têm um emprego encaminhado, outros, como eu, não têm ideia do que vão fazer. E... brincadeira, eu tenho alguma ideia. Enfim, tenho algumas ideias. Até por isso eu não posso me jogar 100% de cabeça neste projeto. Até porque seria... não sei, né? Não sei o que seria. Mas
É outra coisa que eu comentei, assim, eu quero realmente ver pra onde esse projeto vai caminhar agora. Eu pretendo fazer conteúdo pro YouTube, fazer uns vlogs, unboxing, gameplays e pegadinhas, assim, bem estilo Porta dos Fundos. Brincadeira, claro que não. Não, mas eu pretendo fazer um conteúdo pro YouTube meio complementar ao podcast. Tem um canal gringo, acho que não sei se é americano ou ele é inglês, que é o Films and Media Studies, eu acho que é isso. Que basicamente são algumas aulas que ele faz de um determinado tema. E eu gostei dessa ideia. E não tem um canal assim no Brasil. Então eu vou usar essa ideia, né? Como tudo que funciona no YouTube é roubado da gringa, né? Não é bem roubado, né? É um formato que não foi esse cara que inventou também. Enfim, eu vou fazer. Eu vou tentar fazer algum tipo de conteúdo mais teórico assim no YouTube. Como uma cara mais de aula, né? Que é engraçado porque em algum momento, em algum episódio eu critiquei que todo conteúdo pago de algum canal de cinema tinha esse teor de aula, esse teor um pouco professoral até. Todos os youtubers de cinema às vezes assumem essa postura de professor ou aula, meu curso, essas coisas, e eu queria meio que me afastar disso. E agora eu tô querendo fazer aulas pro YouTube. Mas são bem aulas, assim. Eu diria que o nome vai ser, eu tô até falando aqui, já adiantando o projeto, Estudos Abertos. Vai ser o nome, esse vai ser o nome, Estudos Abertos. Eu já procurei, até tenho um canal que o nome é Estudos Abertos, mas é para concurso. E é isso, basicamente eu vou fazer o que eu faço aqui no podcast, só que com imagem agora, né? Eu vou compartilhar o que eu tô estudando sobre cinema. E a verdade é que a questão não é só a imagem, a questão é também fazer um negócio mais concentrado num determinado tema. Ou determinada obra, né? No caso, uma obra mais teórica. Mas enfim, é isso. Eu acho que o projeto ele vai se transformar. Esse ano o Sem Imagem vai sofrer uma metamorfose. Que nem foi da primeira pra segunda temporada. Ou sei lá. Não sei exatamente que momento marcou algum tipo de mudança. Nem sei se mudou tanto. Mas tem a trilha sonora, tem essas coisas. Essas coisas que a gente vai acrescentando, isso muda. É um efeito dominó, isso, no caso. Mas a ideia é continuar falando sobre filmes. Eu continuo interessado no tema. Talvez não tão quanto antes, assim. Não que eu tenha enjoado ou cansado. Eu acho que cansado. Talvez eu tenha dado uma cansada, assim, na temática. E enfim, eu acho que no formato também, não sei. As coisas vão mudar. O projeto não vai acabar, mas as coisas vão mudar. Algumas coisas vão mudar. Outras coisas não, até porque talvez perderia muitas características. Mas enfim, eu acho que é normal depois de um tempo a gente repensar um pouco a trajetória, né? E até citar um exemplo futebolístico, o Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool, ele vai deixar o time no final da temporada, depois de... Quantas temporadas ele estava? Estava 10 anos lá, algo assim, ou menos, não sei. Mas o Jürgen Klopp, para quem não gosta de futebol, vou situar vocês. O Liverpool é um time inglês, centenário, um time de muita tradição, que teve seu passado de glória, e nos anos 2000 ele meio que se perdeu em algum momento e estava amargando o meio da tabela, né? Até que teve esse técnico alemão, o Jürgen Klopp, que é um técnico que ele diz que faz um futebol, não sei se é ele que diz isso ou se alguém falou, que ele faz um futebol heavy metal, que basicamente é ele monta um time onde o time ataca, tem um ataque muito, tá faltando uma palavra, um ataque muito heavy metal, vamos colocar assim, um ataque muito forte. E ele foi contratado por Liverpool, nesse momento que o Liverpool estava nessa situação de não conseguir ser campeão e não conseguir se encontrar com sua identidade. E ele, com essa postura para cima, alegre e eufórica, ele conseguiu colocar o Liverpool de novo na glória, no topo. E
esse ano, né, parecia ser mais um ano normal, mais uma temporada normal, onde ele seguia na disputa com o seu principal rival, o Josep Guardiola, o José Guardiola, quando ele anunciou, agora na virada do ano, que ele vai deixar o time no final da temporada. Ele vai tirar um ano sabático. E não vai mais voltar a treinar o Liverpool. E é isso. Eu não sei porque eu citei essa história, mas... porque eu não estou abandonando o boné aqui. Mas... o que eu quero dizer é que às vezes a gente... às vezes a gente deixa as coisas muito no automático, talvez. E em alguns momentos a gente necessita de algumas mudanças para determinados projetos, ainda mais falando de projetos e determinadas práticas, digamos assim, né? E eu não vou tirar um período sabático, acho que até esse mês, esse retorno, eu não anunciei uma pausa de dezembro para agora, né? Pro final de janeiro, né? Agora que eu tô retornando. Mas eu acho que esse mês de janeiro me fez pensar um pouco sobre realmente mudar algumas coisas. Não foi um período tão longo assim, um período tão longo sabático, mas realmente quero mudar algumas coisas e ir mudando ao decorrer do ano, assim. Quero também fazer novos projetos, eu pensei em fazer outro podcast. E meio que fazer uma cadeia de conteúdo, assim, onde eles dialoguem. Não exatamente, mas enfim. Já tem o próprio YouTube, né? Que eu tô pensando em fazer conteúdo pro YouTube, que amarre as coisas. Mas o que eu quero dizer realmente é que... acho que chega no momento da nossa vida... Nossa, tá muito... tá um tom muito... muito... reflexão de 6 horas da manhã. Mas é isso, né? Acho que é esse clima de ano novo, esse clima de fim de ano, esse clima de conclusão de um ciclo, né? Que eu tô concluindo a minha graduação. E de certa forma, 60 episódios, de certa forma, é um ciclo também que se apresenta, assim. É um número considerável. São 60 horas da minha vida que eu dediquei, para mais até, né? Porque eu edito, eu vou atrás da imagem, essas coisas assim, a trilha sonora. Então, sei lá, eu começo a olhar para o que isso aqui está se tornando, e se isso aqui está se tornando alguma coisa, ou se... o que eu quero que isso se torne ainda, né? Não sei. O que é engraçado, porque eu acho que, de alguma forma, algumas coisas amadureceram bastante do início para agora, as minhas intenções amadureceram. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, tem coisas que eu gostaria que tivesse acontecido, né? Que não aconteceram. Mas outras coisas aconteceram. Enfim, são coisas da vida. Mas, realmente, para concluir essa fala que eu só tô, parece, correndo atrás do meu próprio rabo, e, de novo, amarrando com o que eu citei do Klopp, né? Só para também não... Eu também acho que ficou meio à toa essa citação dele, não sei se tem tanto a ver. Mas enfim, o Klopp ele vinha numa certa ascendente, assim, né? Ele trabalhou num clube, ele é alemão, né? Ele trabalhou num clube de menor expressão na Alemanha, que era o Mainz 05, né? Depois ele foi pro Borussia, chegou numa final de Champions League. Depois ele foi pro Liverpool, né? E... enfim, agora ele tem essa pausa... não é uma pausa na carreira, né? Porque também tem aquela coisa de enfim, mas talvez ele esteja querendo se reinventar, talvez ele tenha encontrado um limite no seu modelo de futebol, né? Um limite no seu modelo de gestão, e queira mudar alguma coisa, queira respirar novos ares, simplesmente, ou ele só cansou de futebol, né? Ou ele só cansou de futebol. E agora, me comparando com o Klopp, né? Eu tenho essa mania, pra você que tá ouvindo a partir desse episódio, né? Perceba que eu tenho essa mania de me comparar com esportistas ou técnicos bem-sucedidos da história do esporte, como LeBron James, o Messi e o Klopp agora, né? Eu tenho essa megalomania, sabe? É super saudável, né, fazer isso. Mas eu olho para agora para esse projeto, né, pro Sem Imagem Podcast novamente. E agora eu lembro que eu nem fiz o jabá no início, nem falei e-mail, nem nada, mas... enfim, até... qualquer coisa. Mas... eu olho pra isso agora e começo a realmente pensar
que eu posso fazer de diferente. Começo a pensar, até na minha cinefilia, eu ainda gosto de assistir filme, eu ainda gosto de estudar sobre isso, eu ainda quero fazer isso. São questões que levantam, que eu me coloco agora. E para responder elas, talvez eu até seja realmente saudável, às vezes, a gente se questionar sobre o que a gente está fazendo. Quem dera todo mundo pudesse se questionar sobre o que está fazendo. Eu reconheço meu privilégio em relação a isso, sobre se questionar do que eu posso estar fazendo. E em curta medida, assim, até. Sei lá, tô podendo me questionar aqui desse pequeno projeto, mas... E se a minha vida dependesse disso aqui? O que eu quero dizer, por exemplo, e se meu ganha-pão fosse isso aqui? Eu tivesse que fazer isso aqui pra poder sobreviver. Eu não poderia me questionar sobre isso, eu teria que só vir fazer. Então, eu acho até que é uma experiência bastante positiva estar fazendo isso aqui. Até porque é uma experiência onde eu posso realmente me questionar se eu ainda quero estar fazendo. E me questionar o que eu posso fazer de diferente, né? E tentar me reinventar, né? Sem negar a minha essência. Ou negar a essência do programa, né? A ideia do programa. Enfim. Acho que são essas reflexões que eu queria compartilhar nesse primeiro bloco. Mas estamos aqui para falar sobre filmes e nós iremos falar no segundo bloco, para você que está ouvindo isso aqui da primeira vez, né? Que primeira impressão que eu estou passando, né? Que loucura. Bom, então é isso, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que 2024 espera para nós, né? Para mim, para você, como eu, como você, como sua tia, como seu pai, como sua mãe. Vamos ver o que vai acontecer, mas a ideia é continuar, eu tô com ideias de episódios, ideias, mas realmente acho que, eu não vou dizer que eu entendo o Klopp, né, porque talvez nenhum Klopp se entenda, mas enfim, mas eu acho que realmente às vezes chega num momento que a gente tem que, a gente precisa de uma pausa, não é bem uma pausa, mas a gente precisa pensar no que a gente tá fazendo, acho que o ponto é esse, a gente precisa pensar no que a gente tá fazendo. E se a gente quer continuar ou se a gente quer se reinventar. Enfim, para não enrolar demais, vamos pro filme logo. Bom, então, o filme que eu escolhi para falar hoje é o Trouble Every Day, lançado em 2001, na França e na Alemanha, dirigido por Claire Denis. O filme ele foi localizado aqui no Brasil como Desejo e Obsessão, né? E dirigido pela famosa diretora Claire Denis, que eu acho que é a primeira vez que eu comento sobre um filme feito por uma diretora no podcast. Isso é uma falha, com certeza. E, infelizmente também, eu não irei fazer um perfil sobre a Claire Denis nesse episódio. O foco do episódio não é a Claire Denis, mas com certeza eu vou comentar sobre ela. Mas eu realmente quero até fazer mais, comentar sobre mais diretoras nesse ano de 2024. Eu gosto muito da Agnès Varda, da Claire Denis. Eu confesso que eu tenho essa outra falha, que eu não conheço muitos trabalhos de muitas diretoras, né? Não vou fingir que eu conheço o trabalho da Sofia Coppola, eu só assisti Encontros e Desencontros, é o nome do filme, né? Agora eu não tenho certeza. Chantal Akerman, Ida Lupino. Enfim, eu conheço o trabalho da Agnès Varda e conheço o trabalho da Claire Denis. Mas eu não vou focar Não vou fazer um perfil sobre ela que nem eu faço com a Almodóvar nesse episódio, mas eu pretendo fazer sobre ela futuramente. Focar mais nela, né, no caso. O foco aqui vai ser, e eu escolhi esse filme por isso, é falar um pouco sobre a New French Extreme, o novo extremismo francês. Que, inclusive, eu fiz uma lista no Letterboxd sobre os filmes dessa corrente estilística, desse movimento, sei lá como eu chamaria. E se você se interessar, tá lá. Eu fiz uma listinha, tem 18 filmes, se não me engano, 15 filmes. E esse foi o foco da minha pesquisa na hora de elaborar esse episódio. Então eu foquei mais nesse movimento, em como esse filme se situa dentro desse movimento, do que na diretora.
Mas com certeza no futuro eu vou trazer mais detalhes sobre elas. Geralmente, ela a primeira vez que eu entrei em contato com a obra dela foi em cursos de cinema, e geralmente quando você estava falando sobre já um cinema mais contemporâneo, onde se questionava mais a mise-en-scène enfim, eu sei que ela trabalhou com o Wim Wenders e eu sou muito fã do Wim Wenders. E, enfim, a Claire Denis é foda. Então, haverá episódios mais pensados na obra especificamente dela. Mas falando sobre o New French Extreme, eu tive contato com alguns filmes de terror francês, né, de horror francês, através de um box de uma distribuidora de filmes aqui do Brasil, onde ela faz um pacote com 6 filmes, né? Então, 6 filmes de horror francês. E nesse box anunciava, tipo, que um dos filmes era meio que um dos precursores da New French Extremity. Então, ali surgiu o interesse de falar sobre esse movimento. E vez ou outra eu ouvia falar sobre ele, geralmente em canais, em conteúdos voltados para filmes de terror. Geralmente eram canais de filmes de terror que citavam esse movimento, né? Sempre citando aquele filme Mártires, de 2008, que eu nunca assisti, por exemplo. Então eles sempre citavam, não, a nova onda de cinema francês, de cinema extremo francês, são filmes de terror e tal. Então sempre associavam com filmes de terror. E eu tinha essa visão que era um movimento de filmes de terror. Até por esse box que eu comprei, né, de horror francês, anunciar como um dos precursores um filme lá precursor da New French Extremity. Porém, todavia, entretanto, pesquisando sobre exatamente esse movimento, não é exatamente sobre filmes de terror. Na verdade, ele trabalha várias temáticas e muitas das vezes o terror não é exatamente o objetivo do filme. E, por exemplo, eu assisti recentemente não, 2021, saiu Titane, que é um filme, assim, não sei se ele é associado a New French Extremity, não sei dizer, mas apesar de ter muitos elementos que se coadunam com o que se diz ser esse movimento. Ele é um filme de terror? Não sei exatamente, ele tem elementos de body horror, elementos de até umas cenas de ação, talvez, posso colocar assim. Violência, o gore é um elemento que caracteriza o filme de terror. Não sei, mas enfim, talvez possa ser colocado nesse balaio. Então, pesquisando sobre, eu quis ser bem rigoroso sobre o que é a New French Extremity. E eu utilizei a obra até para citar referências. The New Extremism, o novo extremismo no cinema, da França para a Europa, editado pela Tanya Horek e a Tina Kendall, que é um livro de 2011, salvo engano, e traz uma série de ensaios sobre esse extremismo no cinema francês. E elas colocam que em 2004, escrito em 2004, o crítico e programador, né, programador de fazer programação de festival, essas coisas, James Quandt cunhou o termo The New French Extremity para descrever o que ele viu como crescimento em voga para práticas de choque no cinema francês nos anos 90, né, nos anos 90 para os anos 2000. E elas citam também aqui outros trabalhos acadêmicos nesse corpo de filmes. Tinha preferido os termos cognatos tal como o cinema de sensação e o cinema do corps, cinema brut, extreme realism. Enfim, eu já tinha ouvido esse termo também, cinema de sensação. Eu acho que eu vi uma pessoa comentando, utilizando esse termo para falar do Titane, por exemplo. Mas então, até para elaborar a lista, né, que eu fiz pelo Letterboxd, nesse livro organizado pela Tanya Horek e a Tina Kendall, elas trazem esse texto do James Quandt, sei lá. Então, eu
eu baseei a minha lista no Letterboxd nesse texto e coloquei os filmes que ele cita nesse texto. Ele cita vários filmes, e dentro dos anos 90 para os anos 2000. Uma coisa que ele comenta, que eu acho interessante, é sobre como essa questão do extremo é utilizando determinadas clichês hollywoodianos, né? Até tem uma lista, não é bem ele que faz essa lista, é o texto que eu vou comentar depois, mas exemplos de filmes dessa onda que se utilizam de gêneros hollywoodianos, tipo romance, filme de assalto, e coloca o Trouble Every Day como uma utilização do gênero de terror, né? O gênero gore. E então até isso serve para questionar essa ideia de que a New French Extremity é só de filmes de terror. E não é. Então coloca diretores como Ozon, Gaspar Noé, Grandru, a Claire Denis, né, no caso, Bruno Dumont. Enfim, eu coloquei a lista dos filmes que ele cita lá no Letterboxd. Você pode acessar e assistir os filmes, né? E enfim, mas eu acho curioso até trazer isso, até pra gente poder refletir sobre o que define um movimento, o que define uma determinada corrente estilística, assim. Que isso é o que começou a me inquietar em relação ao giallo, né? Que eu comecei a ter acesso aos filmes de giallo e percebi a total diferença entre eles, assim, e era difícil às vezes estabelecer até um porquê um filme era giallo e o outro não. Enfim, então aí que surgiu essa inquietação em relação a tentar entender esses determinados movimentos, essas determinadas correntes estilísticas dos filmes. É correto falar corrente estilística também? Não sei, né? Lá no episódio do giallo eu utilizei o termo ciclo de filme, né? Aqui na New French eu acho que elas utilizam corrente, salvo engano. Mas então, você tem como marco zero esse texto do James Quandit. E claro que da feita que a gente estabelece uma definição para um determinado tipo de filme, a gente vai encontrar filmes anteriores que, de certa forma, já demonstravam algum tipo de tendência que viria a se consolidar num determinado período, né? Por exemplo, esse box que eu assisti de filmes citam o Baby Blood, que é um filme do início dos anos 90, se não me engano, ou do meio dos anos 90, que como um precursor da New French, né? New French Extremity. E o James Quandit nem cita esse filme, nem fala desse filme. Mas é isso, você estabelece esse período, né? Essa determinada corrente, né? Esse determinado ciclo de filmes, né? Esse determinado movimento. Mas a partir disso, a partir dessa definição, você consegue visualizar o que anteriormente estava apontando para essa tendência, ou que diretor em algum momento foi mal compreendido, mas a verdade é que ele estava à frente do seu tempo. Se essas coisas, isso acontece sempre no mundo da arte e no geral, não seria diferente no cinema, né? E eu gostaria de duas coisas. Primeiro, eu gostaria de de realmente encontrar uma obra que se debruce sobre essa questão de definição de época, definição de corrente, definição de movimento. Isso parece ser um tema bem específico e eu particularmente não conheço nenhuma obra ou algum texto que elabore sobre isso, né? Sobre como isso é feito. Acho que talvez seja um texto mais voltado para filosofia até, talvez. Mas, enfim. E o outro ponto que eu ia citar é que, claro, existem obras, mas que no final das contas o efeito é o mesmo. Mas existem movimentos, existem correntes, existem períodos que são estabelecidos, assim, no sentido de que estabelecidos a priori, digamos. Por exemplo, os novos cinemas. Talvez seja até uma característica do novo cinema, né? Seja justamente um grupo de diretores querendo chegar num determinado objetivo, né? Não um objetivo que surge assim, ou
uma tendência que surge. Não, são diretores que se agrupam e falam, não, nós vamos fazer esse tipo de filme aqui. Esse vai ser a nossa tendência agora, digamos. Mas, enfim, isso talvez seja uma característica que represente essa época de filmes, né? Os novos cinemas, novela vague, né? Que são esses grupos. Mas no caso da New French, eu não sei exatamente se existiu essa reunião, né, de diretores e notáveis que vamos fazer filmes assim, né? Se reconheceu essa tendência, né? E existe também uma tendência em relação à postura dos diretores. Isso é comentado no texto. Sobre como alguns diretores, eles até tinham uma postura assim uma postura aguerrida, uma postura de certa forma agressiva em relação às críticas. Então até tem essa questão que caracteriza, né, os diretores polêmicos, as declarações do Gaspar Noé em relação aos filmes dele. Mas para caracterizar, né, para a gente bater o martelo aqui sobre o que nós iremos trabalhar daqui para frente, né? Não sei se vou gravar outros episódios sobre esse tema, talvez sim, depende do feedback. Mas o que eu vou definir aqui como New French Extreme primeiro partindo desses filmes desse artigo, né, do James Quandt, vou partir desses filmes que a gente estabeleceu, né, nesse artigo de 2004, que são os filmes que estão na lista. Mas claro que eu vou também incluir nessa... Não sei se na lista, mas na minha definição de New French Extreme, a partir de hoje, se me perguntarem na rua, né, se me pararem na rua... Conversa de elevador, né? Conversa de elevador. E a New French Extreme, o que tu acha? Eu vou definir filmes que anteriormente ou posteriormente, que não estão no artigo do Quandt, que de certa forma se coadunem com essa postura de táticas de choque, né? Uso de táticas de choque. E o que são esse uso de táticas de choque? E a ideia de cinema de sensação também é muito boa, mas o que são esse uso de táticas de choque? Bom, esses filmes são dos anos 2000, né? Final dos anos 90 para os anos 2000, que basicamente se utilizar de elementos de filmes em relação a gore, por exemplo, né? Que são elementos de filmes de terror, em relação à violência, uma representação gráfica e realista da violência, extremamente também sensorial, né, no sentido até dessa questão do cinema de sensação. Eu acho que também esse movimento é uma resposta à pornografia, né, que de certa forma vinha despontando. Não sei, tá aí outra temática que eu tenho que me debruçar em relação à pornografia. Em que momento surgiu a pornografia como a gente consome hoje? E... enfim, em que momento surgiu a pornografia como explícita nesse sentido, né? Mas eu acho que a New French ela é uma resposta à pornografia, ela é uma resposta, de certa forma, à violência nos filmes, né? E é uma resposta, de certa forma, à representação feminina. Eu acho que isso é algo muito presente nos filmes de terror, no geral, né? Mas especialmente os franceses. Posso estar enganado em relação a essa afirmação, mas foi a impressão que me deu em relação a essa pequena imersão que eu tive no universo do terror francês, essa representação feminina. Então, eu definiria a New French dessa forma. São filmes que utilizam desses elementos do choque, e o choque no cinema ele surge a partir da violência, do sexo, da violência sexual e do corpo feminino. São esses elementos que produzem um choque no cinema, né? O corpo, na verdade. Eu vou colocar o corpo feminino, mas eu também vou colocar o corpo como um todo, né? Nosso corpo, a representação do nosso corpo. Então, são esses elementos elevados, estendidos, expandidos até causar uma sensação. Então, na conversa de elevador, se me perguntarem o que você acha da New French Extreme, eu responderia que são filmes datados dos anos 90 para os anos 2000, que utilizam os elementos de choque, táticas de choque, para produzir sensações. E quais são esses elementos de choque? Esses elementos de choque são elementos que
Não foi a New French Extreme que criou. São elementos de choque que já fazem parte da história do cinema. Que é a violência, o sexo, o corpo e a mulher. O corpo feminino, no caso. E esses elementos, eles são utilizados e saturados e expandidos até até quebrar, de certa forma, a diegese do filme, né? Já tô me enrolando aqui. Mas, enfim, eles são utilizados ao extremo, por isso o nome New French Extreme. De certa forma, o que eu quero dizer é que ele, de certa forma, ele rompe o sentido, o clichê, assim, no caso, né? Então, por exemplo, vou ter que citar a cena do Irreversível, do Gaspar Noé, né, que é uma cena de estupro, onde é uma cena extremamente violenta, crua, que é isso que eu tô querendo dizer. Ele utiliza isso até, talvez, romper a relação espectador e obra, no caso, né? Muitas pessoas levantaram no filme e o Gaspar Noé disse que era essa sensação que ele queria criar. É justamente criar esse incômodo a ponto de você se ver desconfortável em relação à sua posição de espectador. E o que remete, de certa forma, ao cinema moderno, em relação ao espectador deixando de ser um espectador passivo. E é isso, né? Eu acho que até, de certa forma, conversa com por exemplo, o novo cinema hollywoodiano, a nova onda hollywoodiana, a nova Hollywood, na verdade, que até eu comentei no episódio de Ano Novo, de 2021 para 2022, sobre essa tendência que, de certa forma, vinha como uma resposta até a televisão. E de certa forma, a New French, eu acho que ela vem com uma resposta, talvez, como eu comentei, à pornografia e talvez ao videocassete, né? Que acho que esses anos 90 já é uma situação que o cinema talvez competisse com o mercado de filmes domésticos. Mas a New French, ela utiliza desses elementos já tradicionais do cinema e expande-os numa situação onde a passividade do telespectador é atingida. Enfim, definimos então o que é a New French. Essa é a definição oficial do Sem Imagem Podcast. Então, se quiserem saber a opinião agora sobre a New French, eu vou... Agora vai ser assim, né? Se perguntarem no elevador, o que tu acha sobre a New French? Eu não vou responder, eu vou falar, olha... entra aqui nesse site, nesse agregador de podcast, aqui, esse episódio aqui, ó, episódio 60, ouve aí, tu vai saber o que é. E se perguntarem pra você o que é New French, faz a mesma coisa, divulga o podcast. Bom, vou dar um corte agora aqui pra nós falarmos do Trouble Everyday, até porque tá querendo chover aqui nos estúdios F. E eu tô com medo de cair um raio e queimar minha cabeça, explodir e meus olhos pularem pra fora, que nem de um filme de gore americano. Mas na New French seria diferente, porque seria muito mais realista e eu só seria queimado vivo e gritaria em desespero com uma câmera parada, registrando a crueza do movimento. Mas é isso, acho que vai ficar mais claro, além dessas definições, quando eu falar do Trouble Everyday. Então vamos falar sobre o filme agora. Passada a chuva, quer dizer, nem choveu, mas parou de cair raio. Falar agora sobre o Trouble Everyday, dirigido pela Claire Denis, lançado em 2001. Vou fazer uma breve sinopse do filme, em seguida a gente faz os comentários e a crítica que é de praxe. Bom, como eu comentei inicialmente, a New French ela utiliza esses gêneros hollywoodianos, né, esses clichês hollywoodianos, e no caso do Trouble Everyday seria o gênero de filme de terror, né, o gênero de... Eu diria até que é o gênero de vampiro, talvez, porque se assemelha muito ao vampiro o problema que se estabelece no filme.
Mas chama logo a atenção de cara os créditos, quando rola os créditos, o uso da fonte Comic Sans. Isso foi muito curioso e, sei lá, eu achei curioso. E destaquei, no caso. E aí, nós acompanhamos dois casais, né, no caso. Temos dois casais na história. E um casal que está viajando, que é o casal Sr. e Sra. Brown. O Sr. Brown é um médico, né, no caso. Eles estão indo passar a lua de mel em Paris. E o outro casal é o Léo e Dr. Léo Semenu, pesquisador, especialista no cérebro humano. E a Coré, que é a mulher dele, né, que de certa forma tem algum problema, alguma doença. Então, o filme, ele de certa forma, ele não explica muita coisa, então a gente meio que vai vendo as coisas acontecendo e depois a gente vai meio que se apropriando da história, no caso, né? Então a gente começa com a Coré, né, que é a mulher do Léo Semenu. Ela sendo abordada por um caminhoneiro, e isso de dia, né? E de noite a gente já tem o Léo Semenu procurando ela no mato, e a gente encontra esse caminhoneiro morto e ela suja de sangue, e a gente começa, digamos, a entender um pouco o que tá... A gente já tem uma ideia do que pode estar acontecendo, né? Então a dinâmica que se segue é que a Coré, ela tem alguma condição que ela acaba matando pessoas no ato sexual. E a gente vai descobrir... A gente demora... A gente não descobre logo isso de cara. A gente descobre isso bem depois, que é só na primeira cena que aparece explicitamente o que ela faz. Porque inicialmente a gente só tem momentos onde ela encontra um homem e em seguida já tem uma elipse, né? Já pula um salto temporal, onde o Léo Semenu encontra ela e ela é ensanguentada e esse homem morto, né? Então, inicialmente, a gente não sabe exatamente o que acontece. Mas, em algum momento do filme, a gente vai ver o que acontece nesse momento, né? Nesse salto temporal, digamos assim. E... Então, a gente acompanha esses dois casais, né? O casal Léo Semenu e Coré. No caso do Léo Semenu e da Coré, quem está com a doença, né? Com a condição é a Coré. E no outro casal, né? O casal Sr. e Sra. Brown. O Brown, ele é um médico que ele tá atrás do Léo Semenu e da Coré. E a gente vai descobrindo no decorrer do filme o porquê. Mas inicialmente a gente tem uma noção de que talvez ele tenha o mesmo problema que a Coré. Ele tem alguns momentos de alucinação, assim. E ele toma um remédio muito parecido com o que o Léo Semenu dá pra Coré pra controlar ela, digamos assim. E, então a dinâmica do filme é... A Coré, ela fica trancada em casa. E o Brown tá procurando o Léo Semenu. Porque o Léo Semenu, ele se demitiu do laboratório que ele trabalhava, ele meio que foi ostracizado pela comunidade acadêmica, pela pesquisa que ele estava realizando com plantas e o cérebro. Não é dito exatamente o que é, mas tudo bem. E basicamente a história vai se revelando para nós aos poucos, assim. Nada é dito muito de cara, a gente meio que vai assistindo a situação dos personagens e o que eles estão procurando. No caso, muito mais o Brown, porque a gente não entende muito o que o Léo Semenu tá fazendo. A gente só entende que ele tá sempre trancando a Coré e não deixando ela entrar em contato com as outras pessoas. Então, inicialmente ele só tranca ela em casa, mas depois ele precisa pregar as portas, deixar ela presa mesmo. E até a situação onde ela vitimiza um rapaz que... Dois patetas, né? Eu batizei ele dois patetas, que eles estão querendo invadir a casa do Léo Semenu, e eles invadem. E aí é onde a gente visualiza finalmente o que acontece, né? Quando ela ataca um desses rapazes. E aí acontece a cena, onde é uma cena bem curiosa, digamos assim, né? Eu falei inicialmente que a New French, ela tem essa questão de ser, de certa forma, uma resposta, até uma posição referente ao uso de clichês, ou até da pornografia, no caso. E nesse filme a gente não chega a ter uma visão
direta de penetração, digamos assim, né? Outros filmes, por exemplo, Love, do Gaspar Noé, a gente tem bastante até. Mas nesse filme não, mas a cena é bem sensual, digamos assim, né? Inicialmente a gente vê o casal... casal não, né? A Coreia e o cara se pegando, se beijando, e a gente tem a câmera bem próxima, e isso é uma característica bem... bem comum na direção da Claire Denis, né? Outros filmes que eu já vi dela, ela utiliza essa relação, os momentos de sexo, momentos de relação humana, com uma câmera bem próxima, onde a gente vê bem um contato da pele, onde a gente vê às vezes situações que a gente às vezes não consegue nem decifrar que parte do corpo ela está filmando. A gente só vê a pele, as imperfeições da pele, pelos e coisas assim. Então, essa é uma característica comum, digamos assim, da diretora. E nesse caso ela utiliza isso para trazer esse elemento do terror. Porque nessa relação sexual da Coreia com esse rapaz que está invadindo a casa, em determinado momento ela começa a ficar agressiva e começa a querer morder ele, e é bem angustiante, o que eu acho que evoca essa terminologia que é usada de cinema de sensação, né? Porque como a gente vê a câmera bem de perto, a gente consegue ter uma noção, existe uma certa noção sensorial, assim, e nos filmes muitas vezes a gente está se projetando no que a gente está assistindo, e a gente assistir essa câmera muito de perto, é quase como se a câmera estivesse focando que local do corpo ela está querendo produzir uma sensação em nós. E quando a Coreia se revela e começa a morder o pescoço do rapaz, é bem angustiante, assim, porque é bem real no fim das contas. Pegando, por exemplo, filmes de gore, nesse sentido, é muito mais gráfico, pula muito mais sangue, enfim, no caso a gente vê muito mais angústia da vítima e os gritos dela, e em determinado momento a Coreia puxando a pele dele, é um negócio que dá realmente uma angústia de assistir, e é bem grotesco e sujo, o sangue é bem escuro, não é aquele sangue vermelhão de filme americana, ele não jorra assim, que nem uma mangueira, que nem quando rola uma decapitação nos filmes, sei lá, do Jason, por exemplo. É o sangue que existe uma certa veracidade, mano, Maria, que o sangue se comporta nesses filmes, e uma certa veracidade na dor que o personagem está passando e que ele está sofrendo em relação às mordidas no pescoço, no lábio. É bem forte a cena, e como eu disse, a maneira que ela é construída, a gente começa desde da relação, no início de uma relação sexual dos dois, e a gente tem essa câmera bem de perto, a gente vê o contato de pele, a gente vê tudo isso que não é muito comum assim em cenas de sexo, por exemplo, e isso se transformar depois numa agressividade, numa violência, o efeito que dá é bem forte, assim, realmente é uma experiência curiosa, assim, de criar essa sensação, digamos. E concomitante a isso, o Dr. Brown, né, do primeiro casal, a gente percebe desde o início que ele está se controlando em relação a essa condição, né. Enquanto ele tá no avião, ele tem uma cena de delírio onde ele imagina o corpo dele repleto de sangue, e existe até um embate interessante, porque apesar dessa ser uma condição que se manifesta no momento carnal, né, no momento do sexo, a gente está vendo dois casais no caso, então existe um certo controle, não sei exatamente do que. A gente não vê o filme pelos olhos da Coreia. A Coreia, ela é só realmente um monstro, digamos assim. O filme, a gente realmente tem um contato mais subjetivo com o casal Brown. O Dr. Brown, que eu esqueci o nome, que é o personagem interpretado pelo Vicente Gallo, a gente tem esses momentos dele tá tendo esse delírio, e a condição dele é bem curiosa, porque ele tem uma namorada, né? Ele tem a mulher dele, tá passando lua de mel com a mulher dele, e o filme todo ele tá realmente angustiado e se controlando para não fazer mal a ela, no caso. Ele se controla o filme todo para não cair nesse vício. E em vários momentos a mulher dele, ela meio que tá nesse dilema também. Então, de certa forma, a gente tem a gente tem um vislumbre da subjetividade dos dois personagens.
da mulher angustiada sobre o que está acontecendo com o marido, e o marido angustiado em não querer machucar a mulher dele. E no caso do Dr. Brown também é que se revela que acaba sendo o motor narrativo da história. Ele acaba... É o que está indo atrás do Léo Seminu. Depois a gente descobre que todos faziam parte de uma equipe, que foram fazer uma expedição na Guiana Francesa e aconteceu alguma coisa que não é explicado, e a própria experiência do Léo Seminu. E depois tem essa cena que a Coré mata esse vizinho. O Dr. Brown acaba descobrindo onde ela tá, né? Porque uma das médicas acaba revelando depois. Ele vai encontrar com ela tenta matar ele, ela acaba se matando, colocando fogo na casa, e ela se ateia a fogo, no caso. E o Léo Seminu chega, mas não tem nenhum tipo de conflito, a gente só tem o fim dessa trama, no caso, e a gente... Mas o filme todo é focado realmente na condição do personagem do Vicente Gallo, e como ele tenta controlar essa condição dele. E a gente passa o filme todo acompanhando também uma camareira, né, que recebe o casal na lua de mel no hotel, e a gente tem o filme, em vários momentos, cria uma sensação de que ela está sendo observada, com planos de locais, corredores vazios assim, e inicialmente dá um certo destaque nisso, no sentido de que ela está roubando esses brindezinhos de quarto de hotel, e aí dá uma ideia, ela dá uma sensação de que ela está sendo observada assim, e talvez a postura dela também passa essa impressão de que ela está se sentindo observada, inicialmente por essa sensação de culpa, porque ela está roubando alguma coisa, mas depois a gente percebe que talvez essa observação seja do personagem do Vicente Gallo. E até que finalmente, em algum momento, ele desiste de se controlar e ele ataca ela, né, no caso, vai. E de novo, começa com uma cena de sexo, uma cena sensual dos corpos, bem ao natural, assim, e se revela depois essa situação de agressividade e sangue e gritos de dor. E o filme termina com o Dr. Brown, o personagem do Vicente Gallo, matando a camareira, todo ensanguentado, e ele não tomar banho, e a mulher dele, que não sabia o que estava acontecendo exatamente, chega e encontra ele no banho, e eles meio que estão num momento de reconciliação, assim, e o filme termina com ela percebendo as gotas de sangue misturadas no banho, e aí termina o filme, né, no caso. E, enfim, esse é o Trouble Every Day, ou, como é que foi traduzido? Desejo e Obsessão. Até curioso esse título, a maneira que foi traduzida. E antes de entrar na fortuna crítica, né, eu queria refletir um pouco sobre isso, existem muitas ideias que me surgem só quando eu tô gravando podcast, porque aí de fato talvez eu comece a falar sobre o filme e comece a meio que... não sei bem dizer, mas é como se eu começasse a tentar entender o filme e começasse a visualizar melhor, talvez, quando eu tô falando sobre ele. Por exemplo, essa questão de realmente ser uma história de acompanhar os dois casais, e essa questão dessa condição, né, que não é dita exatamente o que é, mas é uma espécie de vampirismo com canibalismo, não sei bem, e ao mesmo tempo tem uma certa noção de gozo em relação a isso, né? Até porque isso é algo relacionado com sexo. E é engraçado que a maioria dos filmes, pelo menos os que eu conheço, que tratam sobre assassinas sexuais, geralmente são mulheres, né? Aquela figura da súcubo, que é uma figura demoníaca que mata na hora do sexo, algo assim. Tem um filme A Experiência, que era um filme que me deixava bem impactado quando eu era criança. E o Jennifer Barry, por exemplo, né? O Garoto Infernal esqueci o nome da atriz agora. Caraca, que faz... Megan Fox. Também tem um pouco disso. Mas realmente uma sensação, uma experiência um pouco angustiante. Um assassino, no caso geralmente uma assassina, que ataca na hora do sexo, né? E de certa forma é uma resposta até para a representação da mulher na história do cinema, em relação a como ela é vitimizada sexualmente na maioria das vezes. Mas eu destacaria essa questão do gozo, até porque em um determinado momento,
quando o personagem do Vicente Galo, o Dr. Brown, ainda tá meio angustiado com essa situação dele com a mulher dele, em determinado momento ele para o momento do sexo dos dois e vai se masturbar no banheiro, né? E vai gozar no banheiro, no caso. E ela fica desesperada até o momento onde eles meio que tem um rompimento, porque ela é estranha a situação. E depois ela até vai lá e ela encontra o gozo dele, que parece muito líquido, assim. Parece leite, de fato, né? Sem polêmicas, por favor. Mas tem essa situação. Então eu acho que, de certa forma, até por esse momento do Vicente Galo, essa situação, né, essa condição do assassinato é muito associada com o gozo, né? Uma espécie de... eu não sei, não diria que é um gozo culpado ou um certo de gozo sádico. Eu não sei o porquê essa representação. Mas é curioso, eu colocaria que os assassinatos acontecem como um êxtase, um ápice do gozo sexual. E o que isso representa de fato, que tipo de simbolismo isso tem, agora me foge. Mas se você tiver uma sugestão, comente aí nos comentários ou mande um e-mail. Enfim, outras coisas que me chamaram a atenção, pois eu já comentei essa questão da cena de sexo, das cenas de assassinato, dessa questão narrativa, né, dos casais. Existem vários momentos bem bonitos no filme. Vários momentos de até o filme ele abre com uma cena onde a câmera ela filma o rio. Agora eu não sei se é o rio Sena, não sei qual é o nome do rio, mas tem um rio que atravessa a cidade e ela filma a luz refletindo nesse rio e depois um plano do fim da tarde, assim. Ela faz esse plano 2 vezes no filme, né? E é curioso um filme que tem esse apelo, digamos assim, do grotesco, do sujo, ter esses momentos mais de beleza pictórica, assim, digamos. Mas são momentos interessantes até. E eu acho que, assim, comentários pessoais seriam esses. Agora eu queria trazer para a mesa uma comentadora, né? A Martine Beaugeneux. Ela é uma comentadora da obra da Claire Denis. Ela tem um livro sobre a Claire Denis, que é o Claire Denis. E eu conheci a Martine Beaugeneux justamente por causa desse livro que eu comentei inicialmente sobre a French Extreme. Lá ela traz um ensaio bem interessante, onde ela compara o Trouble Everyday com o Cleo das 5 às 7. E eu vou trazer alguns destaques sobre esse ensaio. Mas ela também tem um livro sobre a Claire Denis, sobre a obra da Claire Denis. Eu trouxe alguns trechos aqui que talvez nos ajude a pensar um pouco mais sobre a obra, né? É um trecho que ela está falando sobre a mise-en-scène do desejo, né? The mise-en-scène of desire. Curioso porque no último episódio que eu gravei do Almodóvar, agora eu não lembro, talvez fosse até a Martine Beaugeneux, não sei. Mas a autora que eu utilizei também fazia uso dessa ideia de mise-en-scène do desejo, né? Através aqui no caso, The Mise-en-Scène of Desire, towards a cinema of sense, direto para um cinema do sentido. Esse artigo dela é bem interessante no sentido de talvez caracterizar essa questão do cinema sense, né? Esse cinema do sentido, né? Cinema da sensação. Cinema que depende primeiro e acima de tudo da apreensão sensorial do real. Numa viva e tátil combinação de som e imagem que expande o poder visual primário que o cinema evoca. Numa viva e tátil. Essa ideia do tátil eu acho que é bem importante para essa questão do cinema sense, né? Esse cinema sensorial. E talvez seja bem importante também para New French Extreme como um todo. E como é que funciona esse cinema tátil, não é mesmo? Se você filma uma mão muito de perto, né? Um corpo muito de perto, talvez essas zonas do nosso corpo que são mais sensíveis, digamos assim. E a câmera, muitas vezes, ela representa um olhar, e o olhar, muitas vezes, dá essa sensação de invasão, digamos assim. E nós, como um todo, temos zonas do nosso corpo que são mais sensíveis
E até o cinema como um todo, especialmente o cinema hollywoodiano, o cinema mais conservador, tem um certo cuidado em mostrar certas partes do corpo. E a New French, até como essa proposta talvez dessa exploração do corpo, evoca esse cinema tátil a partir do foco em determinadas zonas do nosso corpo que talvez não sejam tão mostradas e talvez até sejam sensíveis realmente de fato. Então, interessante essa questão da combinação viva e tátil de som e imagem, expande o poder visual que o cinema evoca. Desejo, então, emerge na ambivalência e diversidade como inerentemente ligada à transgressão. E desse texto, era basicamente isso que eu queria destacar. Eu vou voltar para esse livro da Martine Bergenet quando eu for falar especificamente da obra da Claire Denis, mas eu também não queria simplesmente me fixar só em textos, eu queria também falar meus pontos, né? Mas eu acho que o outro texto dela, talvez, que é especificamente sobre essa obra também, é bem interessante de comentar. Eu trouxe mais citações dele, no caso, que é justamente o texto que ela comenta sobre... ela faz essa comparação do Trouble Every Day com Leo 1057. Ela começa comentando sobre um livro, né, que é o Fast Car and Clean Bodies, que é um livro de uma autora americana, salvo engano, que ela fala sobre como a cultura americana, como a cultura francesa, ela absorveu a cultura americana, no caso, né, e padrões de consumismo e modernização, e meio como a cultura francesa estava meio que imitando a cultura americana, né? Então, no cinema dos anos 50 e 60, modernização, consumismo e modelo americano são elementos ubíquos da diegese do modelo do bom consumo e da presença intensificada da propaganda, carros e celebração da velocidade, do amor e do jazz. Isso é algo curioso, até essa questão do consumo, que muita gente não percebe, né? E estava até conversando com uma prima um tempo desse, e ela estava comentando sobre essa questão de sucesso, né, carreira de sucesso, e eu estava comentando com ela sobre isso, e ela falou que a primeira coisa que eu tinha que pensar era comprar um carro. E eu pensei, por que comprar um carro? Eu não quero comprar um carro. Hoje em dia eu ando mais de bicicleta, eu prefiro andar de bicicleta, acho mais legal, mais divertido. Mas sobre isso outro dia. Mas é curioso como essa ideia de ter um carro, ela faz muito parte do nosso horizonte de conquista e de sucesso. E talvez muitas vezes a gente nem tenha noção por quê, e tá explicado aí no caso, né? Essa ideia esse padrão de consumo é um soft power americano, digamos. Mais uma citação. No New Extreme, tais elementos se tornaram integrados em visão distópica brutal de exploração, exclusão e abjeção. Uma implícita conclusão da falha da transição para uma nova era, onde os conflitos do passado, absorvidos pelo consumismo em massa e escala global, evaporariam sobre um novo nível de abundância e distribuição equável. Nesse momento do texto, é curioso que a autora, né, a Bergenet, ela evoca vários elementos de como essa nova ideologia, essa nova perspectiva do consumismo americano estava sendo apropriada pelos filmes da nova onda, no caso, né? Então ela comenta sobre a questão uma nova aspiração profissional, a questão do gerente corporativo, e ela compara com um filme de 2002 da Mepeu, e um novo individualismo que floresce através do consumismo, e próximo ao humor sinistro da Manu, heroína de Baz-Luhrmann, filme de 2000. Então ela evoca vários como esses elementos são comentados e apropriados para essas obras da New French, né? E eu acho que esse texto expande muito as coisas que eu comentei inicialmente, que estão no texto, no primeiro texto que deu origem ao termo, né, no caso. Outro destaque que a Bergenet faz, que eu acho importante, é em relação a sujeira e limpeza. Ao comentar esse texto, né, da Ross, o Fast Car and Clean Bodies, ela comenta que Ross linka a necessidade de conciliação ao passado entre a memória da Segunda Guerra e o desastre colonial à obsessão nacional por limpeza. Então essa ideia de limpeza é um tema importante nessa representação higiênica, talvez,
dessa cultura francesa, como a mulher em particular, mais uma citação, se tornou o foco e incorpora o foco principal dessa incorporação, dessa obsessão pela limpeza. Os filmes mencionados oferecem uma visão de corporeidade feminina que compensa noções de pureza, ordem burguesa e saneamento médico em suas temáticas e no registro estilístico. O discurso higienista na propaganda direcionada às mulheres no pós-guerra enfatiza o brilho, superfícies reflexivas e um esforço de evitar o erotismo sem limite. A dimensão não tátil, apenas um brilho leve. Os filmes vão de encontro a isso, no caso, né? Os New French vão de encontro a isso. São filmes táteis, barrocos, sujos e eróticos. Então, isso é um tema bem curioso, né? Essa representação da mulher e essa noção de brilho, superfície reflexiva, esse erotismo, essa falta de erotismo, muitas vezes, essa coisa não tátil, e como a New French vem de encontro a isso mesmo, essa coisa mais tátil, essa coisa mais suja, essa coisa mais não reflexiva, no caso, né? Sem brilho, escuridão. E é curioso isso. E ela evoca essa questão no sentido de que a França ela estava querendo se... meio que como uma resposta à própria noção que a França tinha em relação à sua postura na guerra e a sua relação com a Guerra da Argélia também, que é um tema importante para o surgimento desse movimento, que, salvo engano, nesse período ou anteriormente, a Guerra da Argélia virou tema nas escolas, né? Começou a ser estudada nas escolas. E então toda essa questão da França querer meio que apagar um certo passado, um passado de guerra, um passado de colonização, querer ocultar isso e querer representar uma França limpa, né? Uma França sem problemas, coisa que a New French meio que quer revelar isso. E essa noção da representação do corpo feminino que eu comentei agora e essa noção da limpeza fica muito mais clara no diálogo que a autora vai fazer do Trouble Every Day com o Cléo das 5 a 7. Para quem não conhece, o Cléo das 5 a 7 é um filme da Agnès Varda de 56, eu acho que é 56. Não, o filme é de 61, lançado em 62. O filme foi filmado no verão de 61, lançado em 62, no momento quando o sangrento processo de desmembramento do Império Colonial Francês ainda estava desenrolando. Bom, então Cléo das 5 a 7 é um filme da Agnès Varda, né? E basicamente a gente acompanha a narrativa de uma mulher durante o dia dela, onde ela recebeu um diagnóstico de câncer ou ela vai confirmar esse diagnóstico, é algo assim. Eu assisti esse filme já faz um tempo, é um filme que eu gosto muito. Você percebe que eu gosto muito só porque eu não lembro totalmente da história. Mas enfim, é um filme muito bom. Um filme muito bom mesmo, recomendo que você assista. E então a gente tem essa personagem que tem essa doença também, né? Então mais uma vez a gente tem, talvez em paralelo a gente já perceba essas duas situações, onde a gente tem essa personagem que não sabe exatamente se está com câncer e no outro filme a gente tem esses personagens onde a doença ela vem para fora, digamos assim, ela é representada de forma brutal. E aí a Villeneuve faz esse diálogo entre esses dois filmes, no caso. Em Cléo, modernização e limpeza são ainda tácito subtexto persistente que permeia a imagem e a trilha sonora. É epitomizado pelo corpo de Cléo, o corpo que pode estar doente com câncer e ainda parecer arrumado e perfeitamente contido. Isso é um trecho muito interessante, uma chave pra gente amarrar esse podcast. Então, o corpo da Cléo, apesar dela poder estar com câncer, ainda parece arrumado e perfeitamente contido. A França, apesar de estar numa guerra com a Argélia, né, na situação de conflito com a Argélia, ainda parece um país arrumado e contido, digamos assim. Né? 40 anos depois, é o corpo contaminado, o perigo de progresso tecnológico desmarcado e a prevalência do modelo capitalista liderado pelo lucro da pesquisa científica que domina os elementos do plot do filme. Né? No caso, está aqui comentando o Trouble Every Day, né? Que existe essa questão também dos laboratórios em relação a essa pesquisa.
Ambos falam de doença, e ambos fazem discreta e ainda recorrente referência ao contínuo legado colonial francês, então conectando o individual e o corpo, fílmico com o corpo nacional e a história de feridas purulentas. Onde Cleo é sobre a aparência e a falha ocultação da doença, em Trouble Every Day, o horror nunca pode ser contido. Isso é curioso até porque o Léo Semidu tenta conter a Coré, né? Ele tenta prender ela inicialmente, tenta prender ela em casa, mas não consegue conter ela. Só no momento que ela se mata que ela é contida. O personagem do Vicente Galo, né, o Dr. Brown, ele tenta se conter o filme inteiro. Mas no final ele acaba tendo que matar a camareira. Então, continuando a citação. Ao mesmo tempo, apesar de seu alto contraste registrado, o filme trai o comum, a sensibilidade barroca, comparável à disposição a usar quase uma forma de vanitas, estilo de obra simbólica do século XVI e XVII, de natureza morta. Em Cleo, a guerra colonial como câncer dentro do corpo nacional, escondido por trás da aparência instável da França ensolarada da capital. 40 anos depois, Denis traz à luz a Paris jazzística da Nouvelle Vague para uma cidade gótica reminiscente de Louis Feuillet e Georges Franju. Perdoe meu francês. Mas é isso, eu acho interessante essa comparação que a Beaujolais faz desses dois filmes. Talvez algum dia eu faça um episódio sobre o Cleo das 5 às 7, que é um filme que eu gosto bastante, da Agnès Varda. Mas basicamente a comparação que ela faz é que os dois filmes, de certa forma, eles estão dialogando com uma certa situação, um contexto da França, né, dialogando com um momento da França. No Cleo das 5 às 7 a gente tem, de certa forma, esse ascetismo, essa imagem mais higiênica, essa doença, né, esse câncer que não é revelado, né, a gente não vê o real, o puro real, e a gente vê essa Paris do jazz, essa Paris da moda, e a Denis, nos anos 2000, ela evoca essa Paris para um gótico, ela traz o real, né, bem-vindo ao deserto do real, traz o sangue, traz o sujo, traz todas as feridas pútridas que foram contidas lá atrás, nos anos 60, né, no caso. E é isso. E de novo, eu destaco de novo esse estilo da Denis em relação a filmar o corpo, em relação a filmar essas cenas de sexo, por exemplo, essas cenas de morte, e como isso evoca esse aspecto tátil que estava sendo evitado anteriormente nessa representação do corpo e da mulher e da cultura francesa. Eu acho que isso amarra, então, o nosso episódio de hoje, né, sobre o Trouble Every Day. E é tenso assistir esses filmes. Realmente é desconfortante, não é tão agradável assistir esse filme. Eu assisti outro do Gaspar Noé, foi o Love, que não é tão violento, mas é bastante gráfico também. São filmes que são um pouco exaustivos, digamos assim, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito interessante. Eu realmente não sei se eu vou falar de novo sobre esse tema. Talvez eu fale, porque eu fiz uma lista do Letterboxd, mas realmente não é tão fácil assim. Tipo, eu não assistiria 3 filmes da New French Extreme num dia, assim, porque é dose, não é tão simples assim. Pode ser frescura da minha parte, não sei. Mas, enfim, eu não acho que seja filmes tão simples de assistir, assim. Não são filmes tão palatáveis, assim. São feitos para ter esse efeito. E eu acho que, de certa forma, eles têm esse mérito e conseguem atingir ele. Enfim, muitas reflexões. E esse foi o episódio de hoje, né? Falando sobre o Trouble Every Day. Quem sabe a gente não fala sobre o filme do Gaspar Noé ou do Gaudry. Eu esqueci o nome do cara. Mas a Claire Denis vai voltar. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser mais New French Extreme, mande um e-mail. Se você quiser mais Claire Denis, eu vou fazer de qualquer jeito, então só sintonize. Vamos pro break, então. Break. Esse é o episódio de hoje.
retornando pra ativa, né? Pegando o ritmo ainda. Eu retornei agora, eu poderia ter segurado um pouco mais, mas eu retornei logo porque eu quero gravar episódio de carnaval, né? Ainda preciso procurar o filme que eu vou falar e pesquisar sobre. Então por isso eu retornei agora. Mas é isso, eu acho que eu já falei bastante sobre o que eu comentei no início, né? Sobre a questão das novidades do podcast, sobre o que eu espero pra 2024. E eu acho que é por aí. E fiquem de olho aí, entrem em contato, e-mail, Instagram. Vamos conversar, vamos dialogar, o que a gente pode mudar, se você quiser participar dessa mudança. Se não quiser também, só compartilhe com os amigos esse podcast, a quem se interessar, né? E é isso. Espero que você tenha uma boa semana. Obrigado por ouvir até agora e tchau. Até mais. Tchau, tchau.